Aí que nem eu falei pra você ali, né? Eu tava fazendo, quase terminei a pós, aí comecei a prestar vestibular, mas eu tive um insight um dia no mercado. Parece loucura, né, gente? Mas eu tava no mercado fazendo compra, Supermercado? supermercado fazendo compra do mês. E eu olhei na prateleira uma lata de milho. Eu olhei pra aquela lata de milho, eu nunca esqueço. Quem me conhece já sabe dessa história, porque eu sempre repito ela. Olhei assim, fui pegar o milho e peguei, nossa, mas esse milho pra ter chego aqui, ele passou por muita coisa, né? E eu falei, nossa, os dados são iguaizinhos. Sério, olha que loucura, né? Eu tava muito doida dos dados. Os dados são iguaizinhos. Para ele estar aqui, para essa finalidade de uso dentro dessa lata, para sobreviver 4 anos, ele passou por muitos processos. E foi selecionado e dividido em várias formas. E o dado parece o campo que a gente plantou o milho. Sabe? Os dados, que é o sistema transacional. A gente planta, transaciona, né? E a gente acaba colhendo o milho depois de um período, Não é coleta. só plantar e colher, é isso, Ju? Tem todo o processo de germinar, de Exato, e os regar, de dados é colocar a o mesma fertilizante, o coisa. adubo. Exato, os dados são as mesmas coisas, se você parar Uau. pra pensar. Sistema transacional, você precisa dar manutenção, você precisa cuidar, você precisa fazer toda a parte por trás para que aquele dado chegue no sistema analítico, senão ele nunca vai chegar. Se ele tiver outros tipos de problema por trás. E o milho é a mesma coisa. Você plantou o milho, você tem que semear, cuidar para que não pragas, etc, para que ele cresça e a gente possa usufruir. Ser vendido como espiga, fazer canjica, que mais? Lata de milho e entre outras. Fazer Praia, né? curau, fazer um monte de coisa, Boa. bolo de milho, etc. Todas essas formas Bela analogia. diferentes para a gente consumir o milho, que é consumir o dado, tá, gente? Segura essa analogia é boa. Boa. Segura essa Muito analogia. legal. E os dados é muito parecido. Sabe? Se você for para pensar, você transaciona, você cuida desses dados, você traz ele para dentro do seu ambiente analítico para que você consiga consumir esse dado em algum momento. Aí a gente fala da LGPD, né? Com a finalidade adequada. Vamos pensar que a lata de milho é uma finalidade, né? O milho in natura é outra finalidade, o bolo é uma finalidade. Então, a LGPD é a mesma coisa. Quando a gente for usar o dado, a gente vai saber a finalidade dele, né? E a gente vai estar classificando ele de uma forma que seja necessário utilizá-lo. Para aquela finalidade, daquela maneira, para esse uso, enfim. É a mesma coisa. O dado, na minha visão, é um produto. Entende? Hoje, é um produto. Até quando quando eu tive esse insight, né, da lata de milho, eu pensei, vou fazer engenharia de produção. Porque eu quero ser engenheira de produção de dados. Uma coisa que ninguém tinha falado, me veio do nada assim na mente, bem doida, né? Ah, Ninguém pensou nisso. Eu nunca vi ninguém pensando em engenharia não, de produção de dados. pessoas em engenharia de dados, pessoas de software, desenvolvimento de sistema, ciência de dados, tudo. Menos engenharia de produção. Quando eu cheguei, aí comecei a prestar vestibular, né? Não passei de primeira, óbvio, né, gente? Pública, né? Não ia pagar outra faculdade, não tinha condição. Aí passei na pública. Aí comecei a estudar, daí em 2018, terminei em 2023 o curso. E desde o primeiro dia, o pessoal na sala olhava, o que você quer fazer? Um falava, indústria têxtil, roupa, chão de fábrica. Eu era a única que falava, eu quero trabalhar com dados. Mas como assim dados? Ninguém entendia. Gente, é um produto, vocês não conseguem perceber? Como é um produto? Ué, a gente não manda mensagem o tempo todo no WhatsApp, outras plataformas. Você manda. Então, o que acontece? Você acaba produtizando aquele dado. Entendeu? E aí temos um problema, porque a gente escreve errado. Falando de só uma analogia, outra analogia, a gente escreve errado no WhatsApp, kkkk, põe de qualquer jeito. Isso gera, até para a própria empresa que é dona, né, dessa plataforma, ou outras empresas, gera dados inconsistentes. Se você for parar para pensar, quantas pessoas estão falando sobre um assunto? Se todo mundo escreve diferente, se eles quiserem analisar, não consegue. Então tem que ter uma plataforma por trás, um MDM, algo que realmente consiga unificar isso para que a gente consiga melhorar essas informações para que sejam estudadas, né? Porque o estudo sobre o dado que vai gerar valor, né, sobre as iniciativas. Então, eu tive esse insight, fiz a faculdade. Os 5 anos do meu curso foram focados todos em dados, então todos os meus projetos integradores. Eu não tinha par, eu era um lobo solitário na faculdade, porque o pessoal não queria vir comigo, porque eu falava, Ninguém quer falar de dada, né? não, ninguém queria, o pessoal queria outros assuntos, assim, né? E aí, acabei finalizando o curso, né? E depois disso fiz outras especializações em dados, enfim, né? E aí tive essa transição da Nelway ali e evoluindo, tá? E aí foi igual uma pergunta que você perguntou, como que foi, né? Aí eu tava na Nelway, nesse meio período eu conheci o Célio, que eu acho que você conhece ele. Um abraço, Leão. Célio, é uma pessoa muito especial pra mim.
que abriu a porteira do mundo dos dados ali, né? Já tava meio um diamantezinho lapidado, começando a ser lapidado. Ele falou assim, ó, existe governança, tá aqui o Dama, ele fez uma entrevista comigo na época, eu não trabalhava em consultoria, né? Eu tava na Nelway, e ele me ofereceu uma oportunidade para uma empresa, e a oportunidade era, você sendo consultora, você vai rodar várias empresas. Aquilo chamou muito minha atenção, porque eu não sabia dessa modalidade até então, né? Só de empresa, só vinha de empresa, né? Então, a minha saída da Nelway também foi um pouco difícil, porque eu estava muito habituada em trabalhar em empresa. Aí o Célio me chamou, aí antes de me contratar, ele foi muito parceiro, ele muito legal. Ele mandou mensagem pra mim, segue isso aí, pegou no meu WhatsApp, a gente trocou ideia, passou um monte de documento pra eu estudar, coisa que eu não sabia. Falei, nossa, a dor que eu sentia já existe. Tudo que eu procurei, Isso você aqui. me mostrou. Exato. Então, assim, eu não tava ficando doida, entendeu? Era uma iniciativa em paralelo. Eu não criei a ideia porque eu vi a ideia, porque alguém me apresentou a governança e a qualidade. Eu criei a ideia dos problemas, dos dados e a complexidade, porque eu vivi isso da prática, dia após dia. E fui construindo uma ideia na minha cabeça. E aí, com os anos, eu fui, né, cada dia mais. Aperfeiçoando o método que você já tinha da produtização dos dados. Exatamente. E aí foi quando em 2021 eu fiz né, a troca saindo de empresa e indo para consultoria. Estou até hoje, né? Atualmente eu estou na Queiros, né? Já passei por 3, 4 consultorias, né? Atuei em várias empresas de grande porte. Atualmente eu estou no Banco Carrefour. Inclusive, já passei 4 vezes pelo Carrefour em todos esses anos, porque os caras acabam sempre me chamando de novo. É sempre muito bom, né? Tanto o grupo quanto o banco. E agora eu sou bancária cachorrona. Aí, ó. Qual banco que você tá agora? No Carrefour. Carrefour, tô no Banco Boa. Carrefour. Agora eu sou aquela bancária cachorrona que eu falei no início. Ó, quem não Lá viu, no volta lá no começo. começo pra Isso ver a aí. fala da minha mãe. Da bancária cachorrona, né? E aí eu tô lá com eles Boa. quase 2 anos ali, mais alocada, né? Mas sempre, né, pela consultoria, ajudando o time ali, né? Que o nosso time é bem grande na consultoria. Mas é uma experiência excelente que eu tive em consultoria. E agora eu sou consultora na veia, né? Porque gosto muito de ser consultora, né? Então já peguei amor. Eu ia te fazer essa pergunta justamente agora. Você já respondeu, mas eu também, quando tive a oportunidade de participar aqui do podcast, o Paulo me fez essa pergunta e eu queria entender de você, para você, como foi essa transição? Você ficou com medo? Você não ficou com medo? Falou, cara, vamos embora, não tô nem aí, vamos para cima. Quero que você conte pra gente um pouquinho como que foi transacionar aí, fazer essa transição de um modelo de estar na companhia, em uma companhia e depois prestar serviço em vários clientes, ir para um modelo de consultora mesmo. Como eu sou ligada no 220, foi fácil. Então eu consegui Isso lidar ajuda. bem, porque eu ficava muito entediada em empresa. Então eu precisava estar em movimento, sabe? Que eu sou muito acelerada. Antigamente falava que era hiperatividade, né? Depois veio a era do TDAH, né? Mas eu sempre fui muito acelerada, assim, de fazer acontecer e correr atrás. Eu não sou muito de ficar parada, sabe? Não gosto desse modelo de ficar ali sem fazer nada. E aí, pra mim, foi um pouco de receio, assim, um pouco de medo. Mas depois eu fui com medo mesmo. A dica é, vai com medo. Você quer fazer a transição de carreira? Vai com medo mesmo, porque se você tem um objetivo na sua vida que te deixa feliz e você gosta, que nem eu tava fissurada na qualidade, tão fissurada, que eu fui fazer uma pós-graduação com uma matéria de qualidade de dados, que foi na Mackenzie. Então, porque eu gostei muito do assunto, né? Nem sabia se é isso que eu ia fazer, mas tem que ir com medo. O desafio sempre vem na nossa vida, sabe, Flávio? E se a gente não arriscar, você não, é tipo aquela história da ovelhinha que dá dentro do pastozinho lá, sempre trancadinha. Se ela não pular a cerca e ver o mundo, ela vai continuar com aquela realidade. Braba. Exato. Não que a zona de conforto não seja boa, gente. Todo mundo procura a zona de conforto, né? Por isso que a gente trabalha, né? Obviamente. Tem gente que fala isso. A zona de conforto é ruim. Sai da sua zona de conforto, como se fosse algo ruim, gente. Não é ruim a zona de conforto. Todo mundo procura conforto financeiro, profissional. Esse é o nosso intuito de trabalhar, né? Então, quando a frase vem, não é que você esteja confortável com aquilo que você vive, é para você olhar para novos horizontes na sua vida pessoal e profissional, sabe? Porque você vai ter medo, sabe? Você vai ter medo de vir Mudar dá medo, né? mudar, dá Mudar dá medo. medo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro podcast.
Né? Então, assim, foi medo. Hoje eu sou muito mais tranquila. Então, assim, acho que tudo na vida tem um propósito. E você tem que seguir no propósito para que você melhore emocionalmente, profissionalmente, né? E como pessoa, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, pessoal, vai com medo mesmo. Então, Ju, pegando esse gancho, bom, você falou um pouquinho aí, vai com medo mesmo. Eu também tenho essa opinião. A minha opinião é exatamente a sua. Acho que você tem que ir com medo e tem que meter as caras ali e fazer acontecer. Isso é muito legal. Agora eu vou já entrar na parte sua de consultoria. E aí, como você falou aí que são 3 anos aí que você está já na parte da consultoria, quero que você fale daquele assunto que quase ninguém fala hoje em dia. IA. Ei, Não está muito em alta, né? Acho que o pessoal não fala muito sobre quase pouca nada. coisa. Hoje todo mundo quer IA, todo mundo acha que a IA vai tomar nossos trabalhos. Enfim, eu quero que você conte um pouquinho aí dessa tua experiência, desde que você já vem trabalhando aí, quando você identificou a produtização do dado. Como que a IA ajuda nisso? Como que você entende que a IA aporta? Como que tem que ser a nossa postura perante a IA como governante de dado, como analista de qualidade, enfim. Vamos fazer uma pincelada agora aí, pegar esse ponto da IA para a gente colocar aqui nesse bolo aqui para ver como é que fica esse trem. Mas eu posso te fazer uma pergunta antes? Eu acho que Você você quer um pode. café? Pô, eu senti o cheirinho Tá já, sentindo hein? a Você tá produção? sentindo? Ah, Acabaram eu de ir acho que. lá colher os grãos do café aqui pra nós. Ah, será que é de Santa Catarina Não esse sei, viu? café? Interior do Não, é mineiro. Paraná, talvez mineiro. Mineirinho. Ó, assistente de palco, manda o café pra E daqui gente. a pouco vai chegar o café aí. O cafezinho já tá chegando, gente. Boa. Aqui, ó, tá chegando, Ó, chegando. Ó lá, ó. A produção é maravilhosa, ó lá, ó. grande Danilo e Amanda, Viu? esses são Estão por demais. trás. Essa galera tá por Boa. trás. Behind the scenes. É. Gente, falando da IA agora, a gente tá passando por um momento onde a IA troca até lâmpada, né? As pessoas estão sentindo que a IA vai salvar vidas, tá vindo como se a IA fosse salvadora do mundo, né? E a gente está passando por uma transformação agora, né? Uma transformação digital como nunca vista antes, né? Que é a linguagem natural, né? Vamos entender um pouquinho assim, um pouco mais sobre a IA, né? Não tecnicamente falando, né? A gente teve a era da entrada dos dados, onde você falava de Big Data e BI. A gente teve agora, esses últimos anos aqui, a ingestão, né? Todas essas linguagens, elas são linguagens não naturais, né? São linguagens de programação que elas atuam no back, né? Ou também algumas questões no front de BI, Big Data em sistemas de processamento, onde essas linguagens elas acabam fazendo comandos ali, né? Faça isso, faça aquilo.